Bom, gente, agora vamos começar aí a autocorreção de matemática, tá? Da página 72. Eu vou fazer por aqui a autocorreção e depois, se ficar muito rápido para vocês corrigirem na hora, vocês vão vendo a videoaula e vão corrigindo, tá bom? Página 72, vamos começar. Abriram aí na página 72? Bom, número 1, você vai considerar apenas os pontos representados na imagem e responder as questões propostas. Que pontos pertencem à reta P? Quais são os pontos? D, E e F. A ordem não importa. Que ponto pertence ao mesmo tempo à reta P e à reta Q? Somente a F. Que pontos pertencem à reta Q e não pertencem à reta P? B, C e H. Que pontos não pertencem nem à reta P nem à reta Q? A e G. Aí tem uma imagem, porque você vai classificar as retas indicadas em cada par como paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Não precisa ser maiúsculo, tá? Porque tem 2 pontos. P e S, concorrentes. S e T, paralelas. T e Q, perpendiculares. R e T, concorrentes. Q e R, concorrentes. Sempre no plural, porque são 2, tá? Aí a gente vai virar 73. S e Q, perpendiculares. P e R, concorrentes. Aí você vai pintar de vermelho, número 3, os triângulos, de amarelo. Pinte de vermelho os triângulos, de amarelo os quadriláteros, de azul os pentágonos e de verde as figuras que não são polígonos. A primeira, a gente vai falar uma ao lado da outra, tá? Vermelho, amarelo, verde e azul. Embaixo, verde, azul, vermelho, e amarelo. Embaixo, azul, vermelho, amarelo e verde. A última, amarelo, verde, vermelho e amarelo. Sempre uma ao lado da outra. Aí a gente vai agora para 74. Em cada caso, escreva se a figura lembra um corpo redondo ou um poliedro e informe o nome do sólido geométrico que ela representa. Tem aí uma mala. A mala é um poliedro. E na linha de baixo você vai escrever prisma de base retangular. Do lado a gente tem uma casquinha de sorvete. É um corpo redondo. Que lembra o quê? O cone. Temos o dado. O dado é um poliedro. Cubo ou prisma de base quadrada. Temos o globo. É um corpo redondo. Que lembra o quê? Uma esfera. Temos aí aquele negócio que fica quando a gente para o carro, né? Que fica lá sinalizado, então. É um corpo redondo. Embaixo, você vai colocar que lembra o quê? O cone. O último é um embrulho de presente. É um poliedro, cubo ou prisma de base quadrada. Página 75. Aula e data de hoje, 20/4/2020. A gente vai fazer juntos, tá? Pinte apenas as figuras que retratam as faces de cada sólido representado. Por exemplo, a gente tem aí a primeira imagem. Qual é a figura que retrata as faces dele? Nós temos a primeira, que é um quadrado, a segunda e a terceira. Quais vocês vão pintar? Que retratam as faces. O primeiro e o segundo, tá? Aí vocês quiserem marcar um xizinho nelas e pintar depois para ficar bonitinho, também é mais fácil, tá? Segunda, a gente vai marcar
o círculo e o retângulo. É o segundo e o terceira imagem. Embaixo a gente tem uma pirâmide. A gente vai pintar a primeira e a terceira, né? O triângulo e o quadrado. E a última a gente vai marcar a primeira e a segunda. Marcar, no caso, é porque vocês vão pintar depois com calma. Então marca X, né? E depois vocês pintam com a cor que vocês acharem melhor. Agora, a página 76, eu fiz uma representação aqui, ó, que eu vou mandar em foto, tá vendo? Porque como eu não tenho quadro, aí eu fiz numa folha e vou mandar para vocês em foto. Então essa página aí você vai pular, né, porque para você poder fazer, e depois a tia Ivana vai mandar a foto para vocês verem se fizeram certinho. Na 77, a gente vai completar a tabela com as informações que estão faltando sobre os polígonos. Aí tem o número de lados 10, número de vértices 10, ele é um decágono. Número de lados 6, número de vértices 6, ele é um hexágono. Embaixo a gente tem um pentadecágono. Ele tem 15 lados e 15 vértices. 9 lados, 9 vértices. Eneágono. 20 lados, 20 vértices. Icoságono. 13 lados, 13 vértices. Tridecágono. 8 lados, 8 vértices. Octógono. 7 lados, 7 vértices. Heptágono, tá? Aí você vai completar o quadro com informações sobre cada sólido geométrico indicado. Por exemplo, a gente tem aí a primeira forma geométrica. Qual é a quantidade de bases? 0. Forma da base? Não tem. Quantidade de faces? 0. Quantidade de vértices? 0. Quantidade de arestas? 0. Tô aqui igual aquele pessoal da escola de samba, né? Nome, esfera. Sempre o nome será com letra maiúscula. Embaixo, a gente tem um cone, né? Já falei até o nome. Quantidade de bases? 1. Forma da base? Circular. Quantidade de faces? 1. Quantidade de vértices? 1. Quantidade de arestas? 0. O nome? Cone. Embaixo. Quantidade é um prisma de base quadrada, tá? Quantidade de bases? 2. Forma da base? Quadrada. Quantidade de faces? 6. Quantidade de vértices? 8. Quantidade de arestas? 12. Ele é um prisma de base quadrada. Embaixo a gente tem o cilindro. Quantidade de bases? 2. Forma da base? Circular. Quantas faces? 6. Quantos vértices? 8. Quantas arestas? 12. Ele é um prisma de base quadrada. Embaixo a gente tem um cilindro. Base? 2. Forma? Circular. Faces? 3. Vértices? 0. Arestas? 0. Ele é um cilindro. Embaixo nós temos um prisma de base triangular. 2 bases. A forma da base é triangular. As faces são 5. Os vértices são 6. As arestas são 9. Ele é um prisma de base triangular. Embaixo eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. Ela tem uma base, a forma dela é pentagonal, ela tem 6 faces, 6 vértices e 10 arestas. É uma pirâmide de base pentagonal. Aí a gente vai agora para a página 78. Desenhe a face que falta em cada planificação para poder montar um modelo de sólido geométrico. Primeiro desenho,
a gente, embaixo do último retângulo, a gente vai desenhar mais um retângulo, igual ao último. Do lado, tá faltando o quê? Um círculo coladinho nessa imagem, na parte de baixo. Do lado, embaixo. Na terceira imagem, você vai desenhar o quê? O que você vai desenhar aí? O que falta para poder montar um modelo de sólido? Um quadradinho embaixo da primeira, segunda, terceira, quarta face, tá? De cima para baixo a quarta. E a última, moleza. Tem um círculo em cima, você vai desenhar um círculo embaixo. Desenhe conforme as orientações a seguir. Trace uma reta R, marque um ponto P na reta R, trace uma reta perpendicular a R que passa por P, nomeie essa reta S, marque um ponto M na reta S de modo que não pertença a R, trace uma reta Q passando por M que seja paralela a R. Bom, isso aí vocês vão fazer, né? E depois eu vou fazer também num papel para vocês poderem fazer a correção. O ideal é que esse exercício de aula você primeiro faça e depois você vê a aula, né? Porque senão você terá as respostas e aí não vale, tá? Página 79, casa, 20/4/2020. Você vai marcar um X na 79 e na 80, porque aí a gente encerrou matemática, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo.